Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo da avaliação imobiliária. É uma área onde a precisão de um único documento, o laudo, é absolutamente tudo. Vamos entender direitinho por que esse relatório precisa ser, sabe, construído de uma forma impecável, à prova de qualquer questionamento. E essa frase aqui resume perfeitamente a nossa ideia principal. A verdadeira força de um laudo de avaliação não está só no número final que ele apresenta, não. Ela está na base, na solidez da estrutura. Pensa nela como o alicerce de uma casa. Se o alicerce for fraco, não importa o quão bonita a casa seja, ela não vai se sustentar. Para a gente entender como construir esse alicerce, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre o porquê de um laudo precisa ser a prova de falhas. Depois, a gente vai ver qual é o mapa que guia o avaliador. Em seguida, o ponto alto, os 5 primeiros passos, que são cruciais. E por fim, vamos falar de linguagem, de rigor e como a gente transforma toda essa teoria em prática de verdade. Então, vamos começar pelo começo. Por que um laudo tem que ser tão robusto? Porque ele é muito mais que um simples papel com um número. Ele é uma peça técnica, um documento que precisa ser forte o suficiente para aguentar o tranco de análises super rigorosas, tanto na justiça quanto no mercado financeiro. E olha só onde esses laudos vão parar. Eles chegam na mesa de um juiz para decidir uma disputa, na mão de um diretor de banco que vai liberar ou não um crédito milionário, ou servem de base para uma decisão de investimento que pode mudar o rumo de uma empresa. A responsabilidade é gigante, e isso exige um profissionalismo impecável desde o primeiro segundo. Tá, mas como é que o avaliador garante essa solidez toda? Ele não tira as coisas da cabeça, né? Existe um guia oficial, um verdadeiro mapa que mostra o caminho e garante que o trabalho seja padronizado e profissional. E esse mapa tem nome. É a NBR 14.653. Pensa nela como o manual de instruções do avaliador aqui no Brasil. É essa norma que define toda a metodologia para garantir que o laudo seja consistente, confiável e, claro, que tenha validade jurídica. Certo. Agora vamos para o coração do processo. A gente vai analisar os 5 primeiríssimos blocos que formam a fundação de um laudo de avaliação, exatamente como a norma manda. Aqui estão eles, os 5 elementos fundamentais do item 10.1 da norma. Eles são a base, o ponto de partida para toda a análise que vem depois. Vamos olhar cada um deles com calma. Os 2 primeiros passos, A e B, são sobre clareza total desde o início. A identificação define o quem, ou seja, quem contratou o laudo. Já a finalidade especifica o porquê ele está sendo feito. É para uma venda? É uma garantia para um banco? Saber isso logo de cara é fundamental, porque define o nível de rigor que o trabalho vai exigir. O passo C é o objetivo, e aqui a gente define o quê, ou seja, que tipo de valor a gente está buscando. O mais comum, claro, é o valor de mercado, mas poderia ser um valor de liquidação forçada, um valor de aluguel. Definir isso corretamente direciona toda a análise. E aqui atenção, porque essa é uma distinção que causa muita confusão. Finalidade e objetivo não são a mesma coisa. Pensa assim, a finalidade responde à pergunta para quê? Para que serve o laudo? Já o objetivo responde o quê? O que a gente está calculando? Entender e aplicar essa diferença é uma marca de um trabalho realmente profissional. O quarto passo, pressupostos e ressalvas, é genial. Ele funciona como uma proteção para o avaliador. É nessa parte que a gente declara todas as limitações e condições do trabalho. É literalmente uma blindagem jurídica que protege a integridade do laudo, deixando claro o que foi e o que não foi possível verificar. E o que entra aí na prática? Coisas como: olha, não foi possível inspecionar o telhado, ou estou assumindo que a documentação que me forneceram está correta, ou qualquer outra restrição que tenha limitado a análise. Ser transparente aqui é a chave de tudo. E, finalmente, o quinto passo, a caracterização do imóvel. Aqui é onde a gente faz o raio-x da propriedade. Uma descrição super detalhada de tudo. Localização, metragem, infraestrutura, acabamentos. Essa descrição é a base de concreto onde toda análise de valor vai ser construída. Se a caracterização for falha, todo o resto do laudo fica comprometido. Com a estrutura básica bem definida, nosso foco agora muda para a comunicação. A forma como a gente apresenta a informação é tão importante quanto a informação em si. A linguagem que usamos reflete diretamente a nossa postura profissional. A linguagem de um laudo tem que ser, antes de tudo, clara e direta. E muito importante, impessoal e totalmente baseada em fatos. Nada de eu acho ou me parece.
A gente tem que evitar qualquer tipo de opinião ou termo subjetivo. O documento precisa se sustentar sozinho, com dados e análise técnica. No fim das contas, o ponto central é este. O rigor técnico tem que ser o princípio que guia cada palavra, cada decisão dentro do laudo. É ele que mostra que o trabalho foi feito com perícia, com precisão e, acima de tudo, com um compromisso total com as normas da profissão. Ok, entender a teoria é o primeiro passo, é fundamental. Mas como é que todo esse conhecimento se transforma em expertise de verdade na prática? Agora, a gente vai fazer essa ponte entre o que está no papel e o que acontece no mundo real. Essa citação diz tudo, né? O conhecimento teórico dá a base, claro, mas a excelência, o nível de elite, só vem com a aplicação prática, com a mão na massa, enfrentando os desafios do dia a dia. A experiência, nesse caso, é simplesmente insubstituível. E isso nos leva a uma conclusão muito importante. O caminho para se tornar um expert passa por praticar e aprender com os próprios erros. É muito melhor errar e corrigir aqui, no ambiente de aprendizado, do que cometer uma falha lá fora, no mercado real, onde as consequências podem ser bem sérias. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Agora que a gente dominou essa fundação de 5 passos, qual seria o próximo componente essencial? Qual é o próximo passo crítico para a gente construir um laudo de avaliação que seja não só completo, mas simplesmente perfeito?